voltei com mais uma aula de português hoje, turminha. Na aula passada a gente fez o quê? Lá na página 8 do terceiro capítulo de português, nós lemos aquele texto bem grandão lá, né? Aquele conto maravilhoso do Rumpelstiltskin. Respondemos as perguntinhas e analisamos a imagem, né? Do conto. Então hoje vamos lá para a página 14 e 15. Abram lá. Página 14 e página 15. Podem abrir assim a apostila, tá bom? Não tem nenhum problema, tá? Então agora ali, galera, eu vou ler uma resenha desse textinho aqui, que é uma resenha, prof. Ler um resumo, assim, ele deixa mais enxuto, menor, tá? Não é aquele texto muito longo, deixa menorzinho pra gente poder entender melhor e fica mais explicativo pra gente poder entender, tá? Então, eu vou ler ali, ó, resenha. Depois de assistir a um filme, é comum sentirmos vontade de fazer comentários, né? Elogios, críticas, conversar sobre a história. O texto que você vai ler nesta aula fala a respeito da animação Shrek para sempre. Quando assistimos um filme, um desenho, a gente tem mania de falar assim, quando acabar, nossa, achei bem legal, né? Você viu aquele personagem? Então, né? Você viu, ele é muito bravo. Ah, você entende? A gente tem que falar um comentáriozinho, né? E aqui também teve comentário sobre essa animação, sobre o desenho do Shrek, que eu vou ler com vocês agora, tá bom? Vamos acompanhar a leitura da prof lá então. Shrek para sempre, 2010. Quando Shrek surgiu em 2001, os contos de fada viraram piadas. E alguns personagens conhecidos da infância perderam a aura da perfeição. A fada madrinha, ao invés de ser bondosa, era gananciosa. O príncipe encantado era arrogante e mimado. E a princesa, presa numa torre, acabou sendo salva por um ogro grosseiro e pouco higiênico. As histórias delicadas com cavalos, brancos e castelos, típicos dos clássicos da Disney, eram colocados de cabeça para baixo pela animação 3D da DreamWorks, de forma inteligente. O protagonista casou, tornou-se pai e no quarto filme teve uma crise de meia-idade. Sente-se distante de seus tempos de ogro selvagem. Quando ainda era temido pelas pessoas, além da vida familiar repetitiva, seu status de celebridade fez com que, ao invés de gritos de pavor, só ganhasse aplausos. Ao sentir falta do tempo perdido, vira alvo fácil de Rumpelstiltskin, negociador, que faz um contrato controverso com Shrek. Ele poderá se sentir como antigo ogro, mas dará em troca um dia qualquer de sua infância. Rumpelstiltskin escolhe o dia do nascimento de Shrek para a troca, o que cria uma reviravolta um tanto confusa, pois em tese ele não nasceu. Neste vale tudo de referências fantásticas, entram até novidades que nunca apareceram em filmes anteriores. A existência de uma população de ogros hostilizada. Olha lá a página. O grupo de ogros leva ao fato de que, sem o nascimento de Shrek, Fiona se salvou sozinha da torre. Estes elementos são inseridos, mas pouco explorados na história. O principal é obter o beijo apaixonado para que a vida familiar do protagonista, do principal personagem, no caso Shrek, volte a ser como antes. Com reviravoltas pouco empolgantes e final previsível, o destaque de Shrek para sempre fica nas mãos dos ótimos personagens criados na série, como o burro e o gato de botas. Há ainda boas piadas com o homem biscoito e com o próprio Rumpelstiltskin. Então ali tá contando para vocês aqui o resumo. Olha esse barulho, gente. Marquita, furadeira, é uma loucura. Conta um resumo da história do Shrek para sempre, né? Deu pra entender ali o que aconteceu, que o Shrek fez um tratado com o Rumpelstiltskin e mudou todo o contexto da história, né? Então ali, feita a leitura, vamos para a página seguinte, página 16. Essa aqui, tá bom? Na página 16 ali fala assim, ó, pensando sobre a leitura. Então quer dizer que estamos pensando, vamos responder, né, prof? Vamos responder oralmente aí, tá bom? Não vou escrever nada ainda, tá? Ai, meu Deus, pare com esses barulhos.
Vamos lá. Releia o texto e converse com seus familiares, com seus colegas, no caso, suas famílias, sobre as questões a seguir. Questão A. Por que a autora afirmou que alguns contos de fadas viraram alvos de piadas e depois do surgimento de Shrek? Por que ela fala ali que alguns contos de fadas viraram piadas? Bem no comecinho tá falando ali, tá bom? B. É possível saber a história de Shrek para sempre a partir desse texto? Só lendo esse textinho da página anterior, é possível saber como foi feita essa história, como aconteceu essa história? Se sim, se não, vocês vão responder aí, tá bom? Questão C. Por que Rumpelstiltskin causa uma reviravolta na vida de Shrek? Por quê? D. Na sua opinião, a autora do texto está criticando ou elogiando o filme? Vocês acham que naquela leitura desse texto ela estava elogiando ou estava criticando o filme? O que vocês acham? E questão E. Você já assistiu esse filme? Converse aí com seus colegas para saber se a turma concorda com a opinião. Questão E é complicadinho de responder porque não estamos juntinhos, né? Então, questão E não precisa responder, tá bom? Então, só questão A, B, C e D, beleza? Ok, prof, só isso? Não. Questão 2, vamos lá, questão 2. Bora. Mão na massa, galerinha. Questão 2, vamos falar assim. Leia o trecho a seguir para responder as questões. Vamos lá. O protagonista casou, tornou-se pai e no quarto filme tem uma crise de meia-idade. Sente-se distante dos seus tempos de ogro selvagem. Questão A. Com suas palavras, explique o que quer dizer a expressão meia-idade. Se tiverem dificuldade, me retornem, me perguntem que a prof explica de novo, tive que responder. Mas aqui com os pais de vocês, eles vão saber responder para vocês também. Uma crise de meia-idade. O que será que é uma crise de meia-idade? Com as palavras de vocês, respondam aí, tá bom? Questão B. Com base no texto, explique por que Shrek não se sentia selvagem. Então, com base no texto ali, por que Shrek sentia falta daquela vida selvagem dele, de ogro, de assustador? Por quê? Escrevam lá. Só isso, prof? Será que é só isso? Então, para finalizar a aula, lá na página 17, vamos responder lá as questõezinhas, galerinha, que é bem tranquilinho, tá bom? Só vamos colocar ali algumas letrinhas, ó. Vamos responder essas perguntinhas aqui, tá? Por dentro do texto. Apenas essas aqui, tá? Vamos lá então, por dentro do texto. Escreva R nas alternativas que mostram o resumo da história do filme e a letra O nas alternativas que mostram a opinião da autora no texto. Então, assim, ali temos algumas frases, né? E vocês vão colocar a letra R com a opinião que for um resumo e letra O se for a opinião da autora, ok? Vamos lá então. Questão A. A fada madrinha, ao invés de bondosa, era gananciosa. Então, isso foi o quê? A parte do resumo ou a parte em que a autora fala? Questão B. O protagonista casou, tornou-se pai e no quarto filme tem uma crise de meia-idade. O que vocês acham ali? Ê, lasqueira esses caminhão, né? Vamos lá. Questão C. O destaque de Shrek para sempre. Destaque aqui, ó, tá? Negrito. Tá? O destaque de Shrek para sempre fica nas mãos dos ótimos personagens. Questão, é uma opinião da autora ou foi o do resumo? Questão D. Há ainda boas piadas como o Homem Biscoito. Aí foi uma opinião da autora ou foi o resumo, tá bom? Então eles vão colocar a letra R como fosse a frase de um resumo e letra A se fosse a opinião da autora falando, tá bom? Só isso, prof? Só isso, viu como tá tranquilinha a aula, galera? Parece que é muita coisa porque o vídeo fica um pouquinho longo. Tem textos, tem muito diálogo, mas não é muita coisa não, tá? Vamos retomar então, página 14 e 15 tem o resumo, a resenha, tá? Releiam novamente em casa se for necessário. Questão 1 ali, A, B, C e D, são menos questões para vocês responderem oralmente, conversar com os pais de vocês aí. Número 2, respondendo a apostila. E ali na página 17 é a questão A, B, C e D, que vai colocar a letra R para se for referente ao resumo, e letra O se for referente à opinião da autora, beleza? Então é uma aula bem tranquilinha, qualquer dúvida que tiverem me chamem, me retornem, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia e uma ótima aula. Beijinho no coração de vocês.